O São Paulo Futebol Clube ele foi desafiar os limites dali da questão climática no Uruguai e ganhou o jogo do Boston River pela Sul-Americana, um jogo bastante feio que o tricolor paulista ele consegue fazer assim valer a experiência e a malandragem de futebol e volta com a vitória. Essa vitória ela tem a ver com o Bobadilha que fez o gol do gol dos 3 pontos, né? O único gol da partida. E o que é o problema do Bobadilha é que ele não deve ficar mais no São Paulo não, tá? Mas antes de falar do Bobadilha e de tudo que tá rolando no São Paulo neste momento, vamos falar do Roger Machado dando uma entrevista e ele colocando ali quem serão os caras da equipe de base que ele vai utilizar sim, além dos que já entraram, né? Que é o caso do TT, que terá um espaço muito top para nós discutirmos aqui hoje neste vídeo. Falar também sobre o Igor Gomes e o paralelo que tem da situação de Igor Gomes em relação a Cauli e a meia do time do São Paulo, também algo muito interessante. O monstro voltou para o São Paulo, tá? Nós temos o monstro que volta e isso impacta diretamente na trajetória ali do André Silva no time do São Paulo, que tá fazendo um trabalho bem patético, diga-se de passagem. Vamos falar de tudo do São Paulo então e todas as notícias que estão rolando hoje aí, vamos ou não vamos? Sim ou com certeza? Vem comigo então, chega nesse like pra dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo mesmo e faça parte dessa família que só cresce. Escreve aí, faça parte comigo, vamos junto, vamos nessa trajetória aí pra ficarmos todos os dias super bem informados do São Paulo Futebol Clube, nossa paixão, nosso amor. Vamos aí então? Então vamos aí então. Olha só, o André Silva ele deu uma mancada ali, né, cara? O cara dele que voltou pro time do São Paulo, ele não consegue se firmar, ele simplesmente não consegue jogar pelo São Paulo, ele não tem o menor cacuete, ele não lembra um jogador de bola. Você fala assim, mas calma aí, o cara é só isso aí mesmo? Ele não tá conseguindo mais jogar bola pelo São Paulo? E é verdade, ele voltou lá na época do Crespo, lembra? O Crespo tinha a semifinal do Paulista, ele coloca o André Silva pra jogar no primeiro segundo que o cara melhorou fisicamente. O Crespo coloca o André Silva pra jogar e o cara não consegue performar absolutamente nada. E isso tá gerando um desconforto, porque o Caleri, neste ano aqui, ele tem sido um dos principais jogadores do São Paulo Futebol Clube, né? E como ele tem sido um dos principais, quando você tira o Caleri, fica faltando aquele centroavante. E aí o André Silva entra e ele não tá jogando bolhufas nenhuma. Ele não está jogando absolutamente nada. Mas nada, nada, nada. A bola tropica nele, escapa, ele não domina a bola, ele não consegue dominar a bola. Sabe o futebol amador? Quando você tem um futebol amador, vou falar da várzea. Se você não tem um cara na várzea que não consegue dominar uma bola do meio campo pra frente, se tem um lançamento pra um centroavante de várzea, o cara sozinho, a bola bate nele e espirra, o técnico tira ele na hora. Não é tolerável um atacante, um cara do São Paulo, de um time... Não é tolerante um cara da várzea. Tolerável, dominar a bola errado, bater a bola nele e sair como uma parede. Então não dá pra isso pra várzea, pro futebol amador. Quando você vai no profissional, o cara não consegue dominar uma bola, vai ficando muito prejudicial, vai preocupando muito, inclusive. Você tem um técnico do time do São Paulo que ele tá assim, chegou com uma relutância brava da torcida, a torcida que não queria de jeito nenhum, com razão, ver o Roger Machado no São Paulo. Você vê que o Roger ele tá jogando a cada jogo, cada resultado, cada vitóriazinha importante pra ele se manter no cargo. É uma coisa até meio absurda de pensar. O cara ou ganha ou demite, ou ganha ou demite. Ganhou, mas não gostei. Perdeu, demita. Ganhou, mas ele é ruim. Perdeu, demita. É assim que ele convive. Aí ele coloca um camisa 9, que não é o nosso 9, mas é um camisa 9, que veio da Europa, a preço assim de ouro, ele veio custando mais de 20 milhões de reais, vai saber quanto ganha, fiquei sabendo que é uns 800 pau por mês, é um saláriozinho muito razoável pro André Silva. Quando você olha pro André Silva jogando pelo São Paulo, ele não entrega absolutamente nada, teve uma contusão e tal, mas é preocupante. E dito isso aí, eu tô falando bastante nessa tecla, não é pra criticar o André Silva não, é porque o Rian Francisco voltou, tá? O Rian Francisco, ele acaba de fazer a transição com fisioterapia, treino em campo e não tem restrição nenhuma. O São Paulo preparou o Rian Francisco com um projeto de retomada, colocaram na equipe sub-20 de novo, ele não foi rebaixado pro sub-20, voltou pra base, não é isso. É apenas um trabalho de recuperação física do Rian Francisco, ele voltou pra lá. Então agora é já, em uma semana, 2 no máximo, que ele volta para o time principal do São Paulo e fica disponível para Roger Machado. E o Roger, ele vai precisar de nós. Ele precisa de você e de mim, ele precisa da torcida agora pra apoiar Rian Francisco, porque ele não consegue chegar no São Paulo e tirar o Luciano, tirar o Caleri, tirar o Lucas Moura, tirar aí não dá pra saber. Outros caras, o Marcos Antônio, ele não consegue mexer no time a bel prazer, da maneira que ele quer. Então na hora de mexer com o André Silva da vida,
Né? Você tinha ontem o TT e o Tapia. Quem que entrou jogando? Entrou o Tapia. Você percebe que existe uma situação ali que os caras eles têm um nome no mercado, um nome na praça, um nome no São Paulo e que dificulta pra você colocar um cara da base. Quem joga mais futebol? Cédric Soares ou Igor Felisberto? Cédric Soares ou Mike? Quem tem jogado é o Cédric Soares. Então, claro que o Roger Machado precisa da gente. Ele precisa que o São Paulino agora compre a ideia dele e apoie a base, principalmente. Então nós temos que gritar em uníssono, todo mundo junto, gritar o nome de Rian Francisco nas arquibancadas da internet. Não dá mais pra André Silva ser o titular. Ele pode, titular quando o cara não tá, né? Titular de uma Sul-Americana. Ele pode ser importante ainda, pode recuperar o futebol. Não tô falando que é pra descartar o cara, um cara decente, um cara que com o Thiago Carpini, que ele não tinha contusão, assim que ele chegou, ele jogou muita bola. Eu adorei ver o André Silva quando ele veio pro São Paulo, parecia um fenômeno. Agora hoje ele está atrapalhando, hoje não dá mais. Luciano, André Silva, tem alguns caras que eles têm que tomar um chá de banco porque não tem cabimento ser 12º jogador, camisa 10 titular e não entregar absolutamente nada. Então Rian Francisco imediatamente reserva direto do Caleri se não for titular. Aí o futuro vai dizer o Rian não pode ser titular do Caleri, ele tem que comer mais arroz e feijão. Sabe aquela máxima de ele tem que merecer ganhar a posição do Caleri? Se ele merecer, por que o Caleri tem que jogar com o nome? Então Rian voltou, é notícia maravilhosa, sobretudo por conta da necessidade que tem do São Paulo de ter o Caleri e principalmente pela péssima fase que vive o jogador André Silva. Eu fiquei sabendo aí que Luca e Mike sentiram lá na equipe de nos treinamentos, eles sentiram. O que acontece? O Roger, ele aplicou o treino dele. Quando você tem uma carga um pouco maior, o técnico não conhece o Luca e o Mike ainda. Quando o técnico ele chega e trata o Luca e o Mike igual ele trata o Ferreirinha e o Caleri, por exemplo. Você tem um técnico tratando os jogadores de maneira igual. Aí o Luca e o Mike sentem um pouco mais, e aí eles se machucam e sentem dores. Então esses caras têm que ser preparados na parte física, antes de serem entregues pro técnico. Hoje, você vê o TT jogando, o cara é forte pra caramba, ele não sente nada, e o Luca já tá meio machucado. Você viu que tem o Mike, que conseguiu jogar com o Crespo. Aí o Mike, ele sai agora, e o principal lateral direito depois do Cédric é o Igor Felisberto, porque o Mike não está conseguindo entregar. Moreira nem foi citado, Moreira voltou pro São Paulo, é como se não tivesse voltado ainda, mas pelo menos o Igor Felisberto hoje tem desbancado o Mike ali na escala de preferência do Roger Machado e ele deve começar a ter chances muito em breve. Pra quem não conhece Igor Felisberto, prazer, é o cara que jogou sempre na seleção brasileira de categoria de base, um jogador diferenciadaço. É lateral direito, que a bola cola no pé, ele corre com domínio absurdo. Vocês perceberam que domínio hoje tá sendo meio que o tema do vídeo, né? Eu detesto quem não tem domínio de bola. Esse Igor Felisberto, a bola cola no pé, ele corre em alta velocidade com a bola coladinha no pé. Existe um cara chamado Messi, Lionel Messi, que eu não tô comparando o Messi com o Igor Felisberto, lógico que não. Agora, o Messi corre com a bola coladinha no pé, dificulta o marcador tirar a bola do pé dele. E o Igor Felisberto, não tô comparando com o Messi, mas ele faz isso. Eu tô comparando o Igor Felisberto com o Igor Vinícius. Um corria, jogava pra frente, apostava corrida. Você tem o Rafinha, que não corria, ficava com a bola dominada e era passe. O Igor Felisberto, ele tem a técnica que um Rafinha teria, mas ele corre com a velocidade de um lateral. Então é um jogador interessantíssimo. É um jogador que o São Paulo tem que se ligar mesmo ali, que pode fazer história. E quem pode fazer história e deve também é o TT, né? O cara já entrou ontem, teve mais minutos, salvo engano, ele teve uns 15 minutinhos pra jogar, 10, de 10 a 15. E ele não passa, né? Desapercebido, ele não passa quieto, calado, não entrou um coadjuvante ali quando entrou esse rapaz, o TT. Eu falei, tô batendo nessa tecla aqui e vou continuar batendo. O TT, ele é diferenciado. O cara pega, ele faz gol olímpico. O cara é forte. Era pra ser o ponta direita do São Paulo, né? O São Paulo prepara o Luca pra ser o ponta esquerda, reserva do Ferreirinha, e prepara o TT pra ser o ponta direita, reserva do Arthur. Acalhou que o Arthur entrou, o Ferreirinha tinha que sair, entra o TT no lugar dos caras lá, o TT entrou pra driblar. E ele não pensa duas vezes, ele pega e dribla. Ele tem uma habilidade impressionante, uma velocidade e uma força que nem parece um cara vindo da equipe de base. O Luca parece, o TT não parece. O TT parece jogador profissional, jogador pronto, forte, é maravilhoso de ver. Então,
Se eu vi, você viu, a Europa também viu. A Europa vai vir buscar o TT, aí vai ser um negócio pesadésimo pelo que eu tô sabendo. O Pedro Ferreira já tinha uma sondagem pra ir embora, que ele quer o meia, que também entrou ontem. Muito bacana de ver o Pedro Ferreira entrando, mas o TT acho que vai embora e vai ser relâmpago. Talvez não tão relâmpago como o Bobadilha, hein? Demian Bobadilha, o que tá acontecendo, molecote? O Bobadilha, ele é o cara que faz gol, né? Tem jeito, ele faz gol. Ele pegou a bola logo que ele estreou no São Paulo, travessão no ângulo. No outro jogo, gol no ângulo. E ele faz. Ele pega a bola, ele faz gol. No Inter, gol no ângulo. Ele faz gol. Ele pega ali na frente, ele é quase que um meia. Né? Acho que até é um absurdo prendê-lo de primeiro volante. Não que o Crespo tenha errado. O Crespo montou o meio-campo muito bom com o Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. Gosto. Agora, um técnico do nível, não do Crespo, não do Roger, do Tele, um técnico bom de verdade, pegaria esse Bobadilha e viraria meio atacante. É gol atrás de gol. E ontem, naquela loucura meteorológica que foi aquele jogo contra o Boston River, aquela chuva, a bola, os caras batiam a bola voltava pelo vento. Sem inverter a bola lateral para lateral, a bola voltava lá pro goleiro. Isso não é possível uma coisa dessa. Meio atacante para ponta, atacante de ponta para atacante de ponta. Vai o Arthur inverter pro Ferreirinha, na hora que ele virava a bola ia pro goleiro Rafael. É o vento, é uma coisa louca, a chuva pegando de lado ali, sabe? Os caras tudo torto jogando, e aí o Bobadilha, ele olha pro marcador, finge que vai, puxa pra esquerda, e nem foi com a direita, a perna boa, foi de canhota mesmo, meteu um golaço e traz o São Paulo pra vitória de novo. Ele é um cara decisivo, só que ele já tinha uma sondagem pesadésima, tanto do Brighton da Inglaterra, mas ele tinha o Real Betis da Espanha babando pra levá-lo. Agora ele mete outro gol, ele vai pra Copa pelo Paraguai ser titular do Paraguai. Se ele fizer uma boa Copa, ele vai ser vendido valorizado. Se ele não fizer uma boa Copa, ele vai ser vendido num valor mediano. É o São Paulo que deu um chapéu no Palmeiras, trouxe o cara e o cara é classe A, hein? Que coisa maravilhosa de ver o Bobadilha. Fica também, que eu nem notei aqui pra falar, mas o Alan Franco também voltou ontem, né? Fica aí, ó, o abraço de boas-vindas pro Alan Franco, principalmente agora que o Arboleda deu essa mancada, hein? O Arboleda, cada vez que vem na mídia ali uma informação do Arboleda, é mais feio, é horroroso. Mas o Arboleda também é muito burro, né, cara? É um tipo de jogador que é ridículo, né? Se ele tivesse chegado pro São Paulo ali, ô São Paulo, torcida, vem cá, faz um vídeo na casa dele. Pode ser a casa dele no Equador, na Sibéria, na Libéria, sabe, na Guatemala, qualquer lugar. Podia estar no Japão. Ô, gente, São Paulinos, tive problema. Não, eu não queria abandonar o São Paulo. Bate no peito, faz com a camisa do São Paulo. Não queria fazer isso, deu cagada. Tô aqui, volto, vou tentar, tô vendo. Não causaria essa animosidade que criou esse desgaste, né? Hoje ninguém quer ver o Arboleda nem pintado de ouro, e nem eu. Sou fã pra caramba também, quero que se dane o Arboleda hoje, sabe? É ridículo. Teve problema pessoal, foi moleque, lógico que foi. Agora, nada, nenhuma satisfação pro torcedor que sempre o abraçou, foi nojento. Então, nesse momento, eu olhava pro Tolói assim, nossa, Tolói, cara, Tolói. Agora você olha pro Tolói e fala, porra, Tolói, vamos aí, vai dar certo, vamos aí, Tolói, pelo amor de Deus. Né? Porque assim, o São Paulo tinha Arboleda, Alan Franco, Sabino, e nós estamos aqui, metidão. Ferrarese, nós éramos os metidões, casaga. Ferrarese no Botafogo, Arboleda, essa situação constrangedora. Alan Franco e Sabino se machucam, você tinha 5 bons, você perdeu 3 dos melhores. Então é preocupante. Agora, o Alan Franco já voltou. O Dori e o Tolói estão tentando dar conta do recado. Vai ficar Alan Franco e Sabino com a reserva Dori e Tolói. Não tá ruim. Ainda temos a zaga. Ontem o Osório que foi jogar lá com o Roger Machado, convocou o Osório. Deu certo, foi jogar, não jogou, mas foi relacionado. O Roger está olhando pra base. O Roger está tentando colocar a equipe de base e pelo menos isso tá muito bom. Deixa eu falar pra vocês aqui agora sobre o Cauli, porque isso tá dando um desgaste. O Cauli, ele é o tipo de jogador que ele tem que ser discutido porque ele tem um valor muito alto pra pagar pro Bahia. O Cauli tá entrando todo jogo. Se você se perguntar, Jubão, mas e aí a multa do Cauli? A multa não, a obrigação de compra. O Cauli vai bater a meta, cara. Ele tá entrando todo o jogo, então ele vai bater a meta de jogos. Quando ele bater a meta, o São Paulo tem que comprar ele do Bahia. Quando o São Paulo tiver que comprar, o São Paulo pode comprar gato por lebre. O Cauli me parece um ótimo jogador. Ele tem técnica. O meu irmão, por exemplo, ele adora. O Cauli tá vendo técnica, vendo um futebol muito vistoso, muito bacana do Cauli. Eu tô vendo um futebol nota 5. Esperava mais do Cauli. Ele tem realmente a técnica. Jogo passado, quando foi o jogo contra o Cruzeiro, que tava fácil também, o São Paulo tornou fácil, o Cauli entrou muito melhor, ele deu
uns toquinhos na bola, foi muito bacana. Mas o Cauli que eu queria ver era um Cauli que lembrasse o Paulo Ganso e sendo mais rápido. É um Cauli muito técnico que, porra, ele veio... O Cauli, olha a situação. O Ganso, São Paulo comprou ele do Santos, quando o Santos já tava mais ou menos mal das pernas. O Cauli, o São Paulo não tá tirando ele do Bahia, do Santos, não, tá tirando ele do Grupo City. Uma coisa é você contratar o Wellington Rato do Vitória da Bahia. Do Vitória não, do Atlético Goianiense. Você contratar o Galopo do Banfield. Pô, Banfield, não é ninguém. Agora, o Cauli tá vindo do Grupo City. Sabe, você trazer um cara do Grupo City não é qualquer coisa. Não é simples. Então, o Rogério Ceni, técnico do Bahia, incomodado com a saída do Cauli. Quando o técnico não quer que o jogador saia, porque o jogador tem um certo valor. O torcedor do Bahia adorando o Cauli, pelo menos antes, 2023, 2024, adorava o Cauli. Quando o Cauli vem pro São Paulo, nós estamos trazendo um cara adorado pelo técnico, pelo torcedor rival, e ainda estamos vendo o cara ser do Grupo City. Esse cara tinha que chegar aqui no São Paulo. Ah, mas tem o Lucas Moura, Luciano. Então tudo bem. Aí machuca o Lucas Moura, machuca o Luciano. O Cauli tinha que entrar assim, fritando o chão. Tinha que sair faísca dele correndo. Sabe? Ele tinha que estar jogando bola hoje, tipo o Kaká no Milan. É isso que a gente esperava do Cauli, o Kaká no Milan, jogando aquela bola 2007 lá, jogando mais que todo mundo. Era isso que ele tinha que estar fazendo. Ele tá jogando um futebol normal, toque de lado, ele não parece um cara igual o TT entrou ontem. Um cara muito mais protagonista, que chama pra si e fala, quem vai jogar aqui sou eu. O Marcos Antônio, vamos trazer pra mesma posição, né? Que o TT é ponta, tem que driblar mesmo. O Marcos Antônio, ele me parece participar muito mais do jogo do que o próprio Cauli. Não tá participando tanto. E isso me lembrou totalmente ao Igor Gomes, que era do São Paulo. O Igor Gomes não era esse meia que parecia craque. Você fala, esse aqui é craque. Dali a pouco ele pega a bola, toca de lado, pega a bola, toca pra cá, esboça um chute, não chuta, rola, penteia, pega, se esconde. Quando ganha não foi ele, quando perde não foi ele. Não me parece um pouquinho Igor Gomes? Até pra falar do Igor Gomes, eu até pesquisei um pouco antes sobre o Igor Gomes. Ele tá com 27 anos hoje. Ele de 10 jogos jogou 5 lá pelo Atlético, nenhum gol, nenhuma assistência. O Igor Gomes, o contrato dele acaba agora no final do ano. Daqui 2 meses, qualquer clube pode assinar contrato, pré-contrato com o Igor Gomes lá no Galo. E eu acho que o Galo não vai renovar. A informação que eu tive é que o Galo não irá renovar. Então eu tava até olhando. Não quero o Igor Gomes de volta no São Paulo de jeito nenhum. Mas o Cauli, por 25 milhões de reais que vai ter que pagar para o Grupo City e o Igor Gomes vindo de graça, o que você prefere? O que você, torcedor que tá me olhando aqui agora, prefere? Igor Gomes de graça ou o Cauli por 25 milhões? O Cauli, para custar 25 milhões e o São Paulo pagar de bom agrado, igual fez com o Marcos Antônio. O Marcos Antônio pra gente custa 25 milhões, né? Tem que pagar mesmo. O Galopo, nossa, o Galopo custa 25 milhões, eu não me conformo. Sabe, você tem a dor de pagar o Galopo, você tem a alegria, a satisfação de pagar o Marcos Antônio. Então o jogador ele tem que entregar um pouco mais. Quando eu olho pro Cauli e olho pro Igor Gomes, eu vejo praticamente o mesmo jogador. Parece bom, mas nunca tá lá de verdade. Não tem que fazer um pouquinho mais? Cauli, saiu o Lucas Moura e saiu o Luciano, cara. Tá na tua mão. Estamos precisando de você. Estamos precisando do Tolói também. Só que o Tolói tem 40 anos de idade praticamente. Então do Tolói nós não precisamos esperar muita coisa. Agora do Cauli, nós precisamos. E você vai ser comprado pela meta, entra tudo jogo. Vamos bater mais bola ou não? Ou vai ficar para Igor Gomes mesmo? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!